Boa noite. Vamos ser chegando. Estão me escutando bem? Tudo bem, Telzinha? Mariane, luz da espiritualidade, paz e luz para todos nós, que possamos essa noite de estudo, né, contar com a presença amiga da espiritualidade, nos guiando, nos dando compreensão, entendimento, né? Que Jesus nos abençoe no estudo da noite. E quem tiver aí com o livro Céu e Inferno, pode pegar para a gente poder estudar. Oi, boa noite, mas sei que o tema não é agora, mas as frases que te mandei ficaram, viu? Ficaram sim. Mas como eu já tinha selecionado algumas frases, porque a pessoa que vai fazer para minha arte já tinha pedido, né? Tá guardadinha para ficar para a próxima se precisar. Obrigada, viu? Pereira, Cida, 45, boa noite, Cida. Cristiane, boa noite. Leonardo. Ô, Telzinho, não tem problema se você não tiver o livro não, tá? Porque eu vou lendo aqui, se eu estiver lendo muito rápido, vocês pedem pra dar uma diminuída, tá? Eu tô esperando dar mais um tempinho aqui pra ver se mais alguém vai entrar, mas a gente vai ter que fazer direitinho, porque eu vou ficar só até as 10. E aí, antes, alguém foi lá no Servos de Luz, tava na live lá com a Rê. Boa noite, Cris. 10 horas tem lá no Cantinho Espírita, tá? Também. A live da Ana. Hoje a gente vai continuar, tá? O capítulo 7, que tem o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E a gente vai iniciar o item Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. Boa noite, Sueli. E aí depois a gente vai ler um pouquinho do Código Penal da Vida Futura, tá? E vai comentando, que são vários, a gente vai vendo até onde dá para sobrar um tempo pra gente fazer, conversar um pouquinho. Boa noite, Sônia. Boa noite, El Elígido. World. Não sei se eu falei certo. Bom, então vamos começar pra gente não perder tempo, tá? Tempo é precioso. Ó, eu vou lendo aqui, vou comentando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Pode parar, me pedir pra parar, perguntar, tá? Então vamos lá. Então, capítulo 7, continuando aí, Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. Boa noite, Otávio. Então, vamos lá, hein? A doutrina espírita, no que diz respeito às penas futuras e aos seus demais pontos, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo o outro, em todos os seus aspectos. Ela se apoia nas observações e é isso o que garante a sua autoridade. Ou seja, Kardec está nos dizendo aqui que a doutrina espírita ela não criou as coisas para poder divulgar, né? É tudo de acordo com as observações que Kardec foi fazendo durante toda o trajetório dele, né, com a doutrina, observando os espíritos, o que eles falavam. Então não é uma coisa infundada, né? Aí ele continua: ninguém jamais imaginou em que situação se encontrariam as almas após a morte. São as próprias almas que deixaram a Terra que hoje vêm nos falar sobre os mistérios da vida futura. Vem nos descrever a sua situação feliz ou infeliz, as suas impressões sobre o mundo espiritual, a transformação pela qual passaram após a morte do corpo físico. Resumindo, elas vêm completar os ensinamentos do Cristo sobre esse assunto. Ou seja, não foi ninguém que tirou da cabeça, né? Foram os relatos das almas dos espíritos desencarnados que vieram contar tanto as suas
boas impressões quanto as más impressões que passaram após o desencarne, né? Então isso tudo vem completar os ensinamentos que o Cristo, né, nos passou. E aí ele fala assim: não se trata aqui das revelações feitas por um único espírito, que poderia ver as coisas apenas do seu ponto de vista, sob um aspecto somente, ou ser ainda influenciado pelos preconceitos adquiridos na sua vida terrena. Também não se trata de uma revelação feita de forma exclusiva a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem pela visão daqueles que entram em êxtase e que se deixam levar pela ilusão. Ilusão esta que muitas vezes não passa do reflexo de uma imaginação exaltada. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que não foi só um espírito que veio contar como é a vida no plano espiritual, né? Que a vida continua. Foram vários espíritos e não só para um médium, né? Veio contar para vários. Quantos médiuns a gente tem aí, né? Que através das psicografias, das psicofonias, né? Das vidências. Então não foi só para uma pessoa, o que completa mais ainda, né, essa verdade que a doutrina espírita vem nos trazer. Trata-se, ao contrário, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados até os mais inferiores da escala, com o auxílio de vários médiuns espalhados por todos os pontos da Terra. Portanto, essas revelações não são privilégio de ninguém, e cada um pode ver e observar por si mesmo, sem a obrigação de crer somente no que os outros acreditam. Então, qualquer pessoa, quando você participa de uma reunião mediúnica, quando você está numa reunião onde tem médiuns psicografando ou mandando mensagem através da psicofonia, né? Nessas cartas que as famílias recebem dos entes que já partiram, que já voltaram para o plano espiritual e que traz com tanta delicadeza, com tanta, como eu vou dizer, verdade naquilo que está falando, né? Conta detalhes da vida da pessoa que o médium não poderia saber, né? Então aí dá credibilidade para a doutrina espírita, se basear nos fatos reais, né? Naquilo que realmente existe. E aí ele vai para um outro subtítulo que fala Código Penal da Vida Futura. Nós vamos lendo cada um e vamos comentando, tá? O Espiritismo não se utiliza da sua autoridade particular para formular um código fantasioso. A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, se baseia na observação dos fatos e pode ser resumida da seguinte maneira. Então vamos lá. Primeira, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante o período em que viveu na Terra. O seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. Então, olha como que é importante, né? Essa primeira coisa que Kardec colocou aqui, que a alma, né, o espírito, ele sofre no plano espiritual aquilo que ele escolhe do que passar aqui na Terra. Ou seja, os frutos que que vamos colher no plano espiritual depende daquilo que a gente plantar aqui em vida, né? Então ele fala aqui que tanto o estado feliz quanto infeliz vai depender do grau de pureza, né, do espírito. Então não é nada responsabilidade de Deus ou da espiritualidade de ninguém, né? É responsabilidade nossa aquilo que vamos viver quando voltarmos para o plano espiritual. Então vamos fazer agora para voltarmos bem, né? Ter méritos de estar em ambientes com vibrações melhores. E isso tudo depende da gente. Mariane, vou salvar assim, tá? Tanto aqui no Instagram, quanto agora eu tô colocando a live também lá no canal no YouTube, tá bom? Então, porque aqui fica só 24 horas, então eu deixo lá, porque às vezes a pessoa não dá tempo nem de assistir com 24 horas, então eu deixo lá no YouTube também, tá? Não tem problema não.
Telzinha Medeiros, verdade, só colhemos o que plantamos aqui na terra, exatamente. E não adianta chegar do lado de lá e chorar o leite derramado, ou ficar revoltado porque não teve um merecimento, ou porque tá numa zona inferior, né? Tudo depende de nós, né? O que você tá plantando agora para você colher depois, né? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar... porque ninguém para pensar na vida após a morte, né? Ninguém para pensar na volta ao plano espiritual. Todo mundo quer viver aqui, né? No oba-oba, curtindo essas alegrias que de repente são alegrias, né? De repente não, porque são alegrias que não vêm de dentro, vêm de coisas externas, né? Você vê aí essa época como o carnaval, por exemplo. As pessoas, para ficarem felizes, para estar no meio da sociedade, para estar alegre, precisam de recursos como álcool, drogas, né? E isso são vícios que traz, né, a felicidade passageira, né? Será que essa pessoa vai continuar, né, tendo essa felicidade momentânea na vida inteira? Será que ela tá buscando essa felicidade inteira? Não tá, porque não tá pensando na vida futura, né? Na vida futura que eu falo quando já desencarnou, né? São coisas passageiras e aí não tem valor, né? Vamos pro item 2 aqui. A felicidade perfeita está intimamente ligada à perfeição, ou seja, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e uma privação de felicidade. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma fonte de alegria e de atenuação do sofrimento. Ou seja, quando você ainda não depurou o seu espírito, né? Quando você ainda tem a imperfeição ainda muito forte, né? Você vai sofrer, né? Do lado de lá, a pessoa vai sofrer e vai ser privado da felicidade, né? Provavelmente vai estar na zona umbralina para poder se desfazer dessas imperfeições morais, né? Para poder ter uma oportunidade em zonas mais superiores, né? Zonas mais felizes. Ao mesmo modo que toda qualidade que você adquire, ou seja, todo o mérito que você está plantando aqui na terra, você vai colher do lado de lá, né? Vai ser uma fonte de alegria para você quando chegar do lado de lá e ser recebido por pessoas, né? Espíritos amigos, né? E também vai ter o seu sofrimento atenuado. Não é que você vai sendo bonzinho aqui na terra, todos os seus débitos vão ser quitados. Não, não é isso, né? A lei de justiça é para todos. Então, não é porque eu fiz, né? Eu tenho um débito muito grande que só nessa encarnação eu não vou conseguir quitar. Vamos supor, tá? Um exemplo. Mas aí eu vivi aqui na terra numa condição de caminho reto, de ajudar, de fazer o bem, isso e aquilo outro. Não quer dizer que quando eu pular o muro, quando eu voltar para a pátria espiritual, que os meus débitos foram quitados. Não, mas eu vou ter méritos, né? De repente eu iria para uma zona inferior, ser atraída por uma zona inferior e fui acolhido pela espiritualidade amiga. Mas em outra oportunidade eu vou voltar, né? Para poder quitar o resto dos meus débitos, né? Telzinha, ela perguntou aqui, ó. O álcool é um meio de trazer espíritos ruins? É um meio. Por que é um meio? Porque é um vício, né? O álcool ele causa um mal para o seu organismo. E isso é, primeira coisa, ele causa um mal para o seu organismo. E é uma forma lenta e indireta de suicídio, né? Se você vem com um corpo perfeito para durar tantos anos, né, a sua bateria, e você com um vício do álcool, do cigarro, né, dos exageros, da comida, da alimentação, você vai degradando essas energias que você vê na sua bateria. Isso é um suicídio, né, lento. Então, o que acontece? André Luiz
ele chegou como suicida indireto, ele não aceitava isso, mas ele chegou por causa da bebida, né? Você vai desgastando os seus fluidos vitais, né, em coisas que não são benéficas nem para o espírito, nem para o corpo físico, tá? Agora, como você atrai os espíritos inferiores? Porque os espíritos inferiores que desencarnaram, né, ou pelo vício da bebida, por exemplo, né, eles vão ser atraídos para perto de você, né, para que ele possa vampirizar, possa sentir de alguma forma aquele vício, né, sugando aquela energia. Então, você vai estar atraindo sim, porque os espíritos protetores, no momento que você está lá bebendo, eles vão estar ali, né? Às vezes vão estar perto de você te intuindo para você parar, mas não para ficar ali por perto. Então, e outra coisa, você pode atrair espíritos que são seus inimigos no plano espiritual, né? É uma brecha psíquica que você abre quando você está em uso de álcool ou de qualquer outra droga, algum outro vício, né? E eles vão estar ali te intuindo para você continuar bebendo, porque ele não quer ver você legal, entendeu? Então, dessa forma, você está atraindo os espíritos, né, inferiores, que ainda têm essa necessidade de sentir o álcool, o cigarro. Então, é nesse sentido. Alguém perguntou alguma coisa aqui pra cima? Deixa eu ver. Proteger, como é difícil você amar uma pessoa e não poder mais ver porque não deu certo. Pois é, né? Me faz essa pergunta daqui a pouco, só pra gente não sair do tema aqui, tá? Daqui a pouquinho você me faz essa pergunta de novo, ou me lembra pra eu subir e ver, tá? Que eu te respondo. Deixa eu ver aqui. O pai do meu filho é suicida. Meu filho é autista leve. Pois é, né? São duas questões aí, né? Eu também não queria responder agora, mas deixa eu te responder. Os autistas, né? São, na maioria das vezes, reencarnam autistas porque suicidaram, né, ou tiveram alguma reação onde a pessoa vem autista porque ela precisa aprender a conviver, a receber amor, né? Ela é privada de se manifestar de todo, porque são espíritos muito inteligentes e que não usaram da sua inteligência para o bem, tá? Mas não se preocupe com isso, não fique com isso na sua cabeça, tá bom? O que é importante para o autista? É a família acolher, dar amor, porque é isso que ele precisa resolver o problema dele emocional, tá? Resolver o problema emocional. Agora, quanto ao seu marido, né, que ele suicidou, no caso, você precisa de muitas preces. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem preces para os suicidas. Então, vá lá, faça preces, porque o suicida, ele sofre muito. Por que ele sofre muito? Porque ele suicida fugindo de uma realidade, achando que tudo vai acabar. E a primeira coisa que ele faz quando chega do lado de lá é se decepcionar, porque todos os problemas dele continuam. E pior, porque agora ele criou mais um débito, né, para a vida dele. Então, a prece vai ajudá-lo bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Anja, vou responder você depois também, tá?
Seu coração não tem paz. Busque a sua paz com a prece. Faça o culto do evangelho no lar, tá? Se você frequenta um centro, busque uma orientação espiritual, tá bom? Às vezes você precisa de tratamento, o seu filho precisa de tratamento espiritual, tá? Mas o mais importante, faça o culto do evangelho no lar para você, faça para o seu filho, com o seu filho, tá? Coloque ele nessa energia e faça muitas preces, tá? Para vocês, para quem já partiu, para o seu filho, tá? Coloque Jesus na sua vida, que você vai ver que você vai conseguir encontrar a paz, tá? Não, porque isso, quando você faz suas preces, quando você caminha no bem, sua vibração tá aqui, ó. Essas pessoas que permanecem na vibração inferior não conseguem te atingir, entendeu? É que nem rádio. A sintonia mental vai de espírito para espírito, tá? A frequência, tudo que você emite, você atrai. Então, mantenha sempre o seu padrão vibratório aqui, para que esse aqui não consiga te atingir. Ok? Exatamente. Use e abuse do evangelho no lar. Gente, evangelho no lar você pode fazer quantas vezes você quiser e tiver disponibilidade, tá? Quanto mais você trazer Jesus para o seu lar, melhor, tá? Faz sozinha, sempre em voz alta, porque nunca tá sozinha, né? Sozinha encarnada. Mas a espiritualidade está toda presente, né? Eles trazem outros irmãos que necessitam de escutar o evangelho do Cristo. Então, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, para que a espiritualidade, o evangelho não é tão importante que não é só para você, né? A sua casa se torna um posto de socorro para que a espiritualidade possa atuar, né? Lá no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz fala que uma casa de uma senhora que sempre está fazendo o culto do evangelho no lar, que está sempre em harmonia, se torna um posto de socorro para eles aqui na terra, para que eles possam ajudar os outros espíritos, né? Então, e você ganha proteção. Certíssimo, pode fazer o seu culto sozinho, eu já fiz várias vezes, né? Então vamos continuar, vamos ler o item 3 aqui, vamos comentar. Não existe uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. Assim como não existe uma única qualidade boa que não seja fonte de alegria. Portanto, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. E a soma das alegrias é proporcional à soma das qualidades. Ou seja, aquilo que você traz de imperfeição e que você vai acarretando na sua caminhada vai ser proporcional àquilo que você vai ter que passar no plano espiritual. Como as alegrias que você vai tendo, né? As coisas boas que você vai arrecadando para o seu espírito aqui em vida também será te dado como alegria, né? Como mérito do lado de lá. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que só tem 3 ou 4. Quando ela tiver a metade ou 1/4, sofrerá menos. Quando todas as imperfeições se extinguirem, ela não sofrerá mais e será totalmente feliz. O mesmo acontece na Terra. A pessoa que tem muitas doenças sofre mais do que aquela que tem apenas uma ou nenhuma. A alma que tem 10 qualidades boas desfruta de mais alegrias do que aquela que tem menos. Então, tá querendo mostrar que os nossos sofrimentos são proporcionais àquilo que nós fazemos. Então, gente, tudo depende da gente, né? Igual ele falou aqui, se você tem 10 imperfeições, você faz sofrer mais do que aquela pessoa que tem 3, 4. Da mesma forma que quanto menos imperfeições você tiver, né, mais alegrias você vai ter do lado de lá, né? Mais méritos você vai ter do lado de lá. Deixa eu ver aqui.
Na verdade, você quer saber epiléticas, que sofrem de epilepsia? É isso, Thelzinha? Só me responde, tá? Pra eu te responder. Então, gente, tudo que a gente planta, aqui vamos colher. A gente precisa de ter isso na mente, no coração da gente. Que os nossos sofrimentos, a gente só vai sofrer do lado de lá se a gente quiser. E a gente só vai sofrer se a gente permitir, né? A gente só é obsediado, o outro só consegue te obsediar se você abre brecha. E quais são as brechas? São as brechas psíquicas, né? Que a gente abre Eu tenho até aqui, que eu fiz uma palestra sobre sintonia mental. E aí, eu coloquei aqui, vou ler aqui até pra vocês, as brechas psíquicas, tá? Olha só, ideias negativas, ciúme, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, revolta, impaciência, irritação, ódio, egoísmo, orgulho, medo, avareza, ociosidade, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, drogas, etc., são todas imperfeições morais que abrem brechas psíquicas, tá? Para que você sofra uma obsessão. Então, de quem que depende a obsessão? É uma via de mão dupla, tá? De você. Você sofre obsessão porque você permite, tá? Você tá atraindo para perto de você espíritos que vão se afinizar, que vão querer que você decaia, e aí eles vão sempre estar te influenciando ali naquilo que você tem de fraqueza. Porque o que acontece, gente? A gente consegue disfarçar para as pessoas encarnadas. A gente consegue se passar por outra pessoa com as pessoas encarnadas. Mas temos um letreiro, né? Onde tudo que a gente pensa, onde tudo que a gente faz é um livro aberto na espiritualidade, no plano espiritual. Então, o seu inimigo do plano espiritual, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe o que você está pensando. E aí ele vai lá naquilo que você está pensando, na sua fraqueza, e vai colocar mais álcool na fogueirinha, né? Para que você possa cada vez mais afundar, não dar conta, né? Dos seus motivos de estar aqui, né? E aí você tem o quê? Que mudar seu pensamento, mudar suas atitudes, mudar os seus hábitos, as suas ações, para que você possa aumentar o seu padrão vibratório e ter perto de você sempre espiritualidade amiga ao redor, né? Mas alguém me perguntou da epilepsia. A epilepsia não é só uma disfunção orgânica, tá? Vem sim de situações de vidas pretéritas, tá? Mas eu não sei te dizer certinho qual. Vou pesquisar e vou te falar, tá? A Anja tá perguntando aqui. Se a pessoa está num lugar ruim, né? Numa zona de sofrimento, e tem um amigo que é um espírito já mais evoluído, né? E do bem. É possível encontrar essa pessoa? Deus permite isso ou não? Olha, André Luiz, só para te dar um exemplo. André Luiz, quando estava lá no umbral, né, por onde ele passou por 8 anos, lá na região umbralina, o que aconteceu com o André Luiz? A todo momento, o mentor dele, a mãe dele, que era um espírito super evoluído, estavam do lado dele. Mas ele não via. Por que ele não via? Porque mediante da consciência culpada, né? Mediante das imperfeições que ele trazia, ele não e do orgulho, da vaidade, ele não conseguia visualizar essa ajuda que ele estava a todo momento percebendo. Quando ele cansou, né, de sofrimento, que ele foi sincero no seu arrependimento, ele conseguiu enxergar o seu mentor e foi socorrido. Então,
quando a gente desencarna, né, dependendo do nosso mérito, a gente é recebido, né, por espíritos amigos. Agora, se a pessoa tá lá transitando na zona umbralina, né, ele precisa de ter mérito para que ele possa, essa pessoa possa ajudá-lo, possa socorrê-lo, possa visitá-lo, né? Visitar, às vezes, a maioria das vezes visita, tentando, através do passe, através dos bons pensamentos, como é que eu falo? Incentivar aquela pessoa, mas isso depende dela, sabe? Às vezes ela não consegue enxergar essa ajuda pelo grau de consciência culpada, pelo grau de imperfeição que ainda ela se encontra. Mas quando ela despertar, ela vai receber essa ajuda, sabe? Cida, sofria muito com meus problemas aqui, até entender que tudo que passo é por merecer. Ao invés de sofrer, eu passei a agradecer por tudo. Perfeito, Cida. Eu disse hoje isso a uma pessoa. Eu falei, olha, seu dia tá ruim? Obrigada a Deus. Será que a culpa é de Deus? Não, né? A culpa é nossa. Em vez de pensar assim, por que comigo? Por que não pensar assim, o que eu posso tirar, né, de bom, de proveito dessa situação? Porque tudo que passa com você é uma escolha. Foi um merecimento, foi uma atitude que você teve, que você está resgatando. Então, o que eu posso tirar dessa situação que vai me fazer crescer? O que esse degrau vai me trazer que vai me fazer subir, né? Me fazer melhorar. Então é isso, você falou a coisa certíssima, né? Então, o que você passa de sofrimento é uma escolha que você fez lá atrás, que agora você tá tendo a oportunidade de fazer diferente. Então é isso mesmo, é agradecer a Deus até as coisas boas, você ter resignação. É passar pela situação da melhor maneira possível. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver sua pergunta, peraí. Calma. Como é difícil você amar uma pessoa e não poder mais ver porque não deu certo. A gente tem que saber, ô Brotuejinho, que é o seguinte, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém porque não quer, né? Quando não quer, dois não brigam. Então, é saber lidar com esse sentimento, né? Você ama, mas a pessoa não tá respondendo a esse mesmo amor. Então, o que você pode fazer? Né? Tudo passa, vai passar. Ei, não consegui entrar lá hoje porque eu tava organizando umas coisas aqui antes de começar a live, tá? Mas eu perdi, mas eu vou assistir depois, tá? Aqui, então, o que você pode fazer? Pega esse amor que tá aí, muito, doa para quem não tem, vai fazer uma tarefa de caridade, vai visitar um orfanato, um asilo, sabe? Vai distribuir esse amor aí, porque a gente não tem como, infelizmente, fazer com que o outro corresponda ao mesmo sentimento que você, né? De repente não era o momento, às vezes, de você se encontrar, não é o momento de estar junto. Então isso aí não tem como mudar, né? Então você tem que tentar transformar esse amor, virar a página, né? E força e bola pra frente. Porque ficar remoendo esse sentimento que não vai chegar em lugar nenhum vai fazer mal pra você, né? Então é bola pra frente. Vamos continuar lendo aqui, gente. O 4. A lei do progresso oferece a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e libertar-se do mal que tem, libertar-se do que tem de mal, de acordo com a sua vontade e os seus esforços. Disso resulta que o futuro está ao alcance de todas as criaturas, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos.
ele os recebe em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada um o mérito das suas obras. Ou seja, a lei do progresso é para todos, ninguém estagna, né? Ninguém para na lei do progresso. Só que umas pessoas progridem, aproveitam a encarnação para progredir, né? Para evoluir, e outras pessoas ficam deixando para depois, né? Mas não há nada assim que não vai fazer alguma atitude nessa encarnação dela, vai fazer com que ela dê um passinho, ou um passão, ou vários passos adiante na evolução. Igual falou aqui, Deus está esperando por todos nós, né? Está esperando a oportunidade de cada um, não é verdade? Então, você quer chegar mais próximo da sua perfeição? Vamos caminhar, né? Vamos aproveitar aí a encarnação, que não tá muito fácil reencarnar, né? As famílias não estão tão grandes igual era antigamente, né? Cada um tendo um filho, 2 no máximo, aí a fila lá em cima deve estar muito grande. Lá em cima que eu digo assim, no plano espiritual, né? Então, Deus é justo com todos os seus filhos. Só que ele não vai pegar o que tá aqui não caminhando e falar, vamos meu filho, bora, né? Você vai chegar aqui junto com esse outro que tá se esforçando. Não, ele quer ver sua caminhada, porque ele criou todo mundo igual. Cada um foi por um caminho, né? Cada um tá numa escala evolutiva. Então, né? É correr atrás do prejuízo, que Deus tá esperando. Ei, Ana, ó, gente, daqui a pouco tem live lá no Cantinho Espírita, tá? Às 10 horas, acabando aqui, todo mundo pode correr pra lá pra acabar de estudar mais um tiquinho. Vamos lendo aqui. O item 5. O sofrimento está intimamente ligado à imperfeição, assim como a alegria está intimamente ligada à perfeição. Desse modo, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio, onde quer que ele se encontre, sem a necessidade de um lugar circunscrito. Ou seja, está encarnado ou está no plano espiritual, a sua malinha da sua consciência, das suas atitudes, dos seus méritos e deméritos, você vai carregar, né? Independente da onde você esteja, ou encarnado ou desencarnado, né? O seu sofrimento depende daquilo que você carrega. E a sua alegria também é totalmente proporcional, né? Então, a gente tem que ver que tá tudo ligado ao nosso íntimo, aquilo que a gente escolhe para nossa vida, tá? É o que diz Kardec aqui, né? Então, independente da parte onde você estiver, da onde o seu espírito se encontrar, você vai estar com a sua bagagem de mérito ou não, tá? Depende das suas escolhas. O item 6. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Portanto, não fazer o bem quando é possível fazê-lo é sinal de que ainda somos imperfeitos. Olha aí. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito sofre não apenas pelo mal que praticou, como também por todo o bem que poderia ter feito, mas deixou de fazer durante a sua vida terrena. Olha só, né? Não adianta chegar lá do outro lado. No livro Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz está lá visitando a região umbralina, né? E tá lá e tem um espírito lá que foi aprisionado e tá passando por um julgamento do algoz. E aí, ele tá lá justificando que ele não tinha que estar naquela região, porque ele nunca fez mal pra ninguém e tal, e o algoz dele tirando sarro dele, né, fazendo chacota e rindo dele, virou pra ele e falou assim: meu filho, olha aqui, né, com as minhas palavras, tá? Olha aqui, você teve ensino de qualidade, né? Oportunidade de estudo, oportunidade de fazer uma faculdade, você teve um bom emprego, você teve toda a condição para viver bem. E o que você fez daquilo tudo que você adquiriu, que você aprendeu? Nada. O que bem que você fez para alguém daquilo tudo que você ganhou? Nada. Então, olha aí, os talentos que a gente recebe, né? A parábola dos talentos.
Os talentos que a gente recebe e que a gente não multiplica, né? E aí chega do lado de lá, eu não fiz mal nenhum pra ninguém, mas cadê o bem que você fez? Né? Você não fazer o bem, igual falou aqui, o bem que você não faz mostra o seu grau de imperfeição, né? Quer dizer que você ainda não tá numa condição de visualizar que é necessário para evoluir, praticar a caridade, praticar o bem, praticar o amor, né? Aí você tem oportunidades mil. Igual, às vezes a pessoa vem, né, rica, cheia do dinheiro, né, com muitas oportunidades na vida. Aí você vira e fala assim: nossa, gente, fulano nasceu com o bumbum virado pra lua, né? Desculpa aí a frase. Mas e não, que prova será que essa pessoa não tá passando, né? Olha o bem que ela tá recebendo aí. Será que ela tá fazendo alguma coisa por alguém com aquele bem que ela tá recebendo, que ela teve, com aquela oportunidade que ela teve de estar em melhor condição, né? De repente, você em condição, quantas vezes, gente, você assiste aquele Globo Repórter, tem hora que eu sinto vergonha de mim. Porque quando tem aquele Globo Repórter que é raro, né, que mostra as pessoas fazendo caridade, fazendo alguma coisa pelo outro, observa a condição dessas pessoas. Uma vez me chocou uma senhorinha de idade já avançada que fazia pão para distribuir para as pessoas carentes. Pergunta como que ela morava, em que condição que ela vivia. A mais simples e humilde possível. Ah, mas e como que ela conseguia? Gente, quando você tá com o pensamento e o objetivo de fazer o bem puramente sem esperar nada em troca, a espiritualidade move mundos e fundos para que você tenha o auxílio necessário para você exercer a sua tarefa. Então ela recebia doações da comunidade e fazia o pão diariamente para aquelas pessoas carentes. Então não é falta de dinheiro, não é falta de nada disso que vai te impedir de fazer o bem para outra pessoa, né? Você não precisa de doar nada material, sabe, para fazer o bem. Então é pensar nisso aí, tá? Pensar nas oportunidades que você recebe em vida, a saúde que você tem, né? Que a sua família tem. Você gosta de perfeita saúde. O que você faz da sua vida, do seu tempo livre para poder ajudar as outras pessoas, né? É de se pensar. Né? Então você viu aqui que também não fazer o bem, não fazer nada por ninguém, mostra a sua imperfeição, né? Não tá te ajudando a evoluir, tá? Então é pensar nisso aí. Nós temos 15 minutos, hein? Vamos lá. O espírito sofre pelo mal que praticou. Se ele prestar atenção nas consequências do mal praticado, compreende melhor os seus inconvenientes e trata de se corrigir. Ou seja, às vezes a gente na nossa caminhada dá um tropeção, né? Leva uma queda com alguma atitude que a gente teve. E aí você para pensar, quando uma nova oportunidade de cair de novo aparece, se você foi atento, né? Que aquilo lá atrás que você fez, aquela sua atitude te levou a uma consequência desagradável. Se você para pensar que tudo é fruto do seu próprio ato, você pensa e faz diferente. Mas a gente não pensa, a gente não age com razão muitas vezes, né? Na emoção das coisas, né? Na ansiedade, a gente acaba cometendo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, e aí colhe de novo, né, algum fruto desagradável. É igual tá falando aqui, né? A gente precisa prestar atenção nas consequências do mal praticado para que a gente não caia em novas tentações. Deixa eu ver o que o André falou aqui. Da André. O André falou aqui: realmente eu também me sinto mal em ver pessoas com menos condições ajudando tanto. Pois é. Aí eu falo assim, gente, a gente arruma tempo pra tanta coisa inútil na nossa vida e não arruma tempo
pra uma coisa boa, que seja pra gente, né? Assistir uma palestra, 1 hora na semana, né? Pra praticar alguma atividade em benefício do outro, né? A gente não arruma esse tempo. Sempre que alguém às vezes te convida pra fazer alguma coisa em benefício do outro, você arruma, eu não posso, eu não tenho tempo, né? Bate aquela preguiça, depois eu vou. Depois você não sabe se você vai estar aqui encarnado, né? Vivo você vai estar em alguma situação, em algum plano. Mas cadê a oportunidade passando? E não fique esperando essa oportunidade sentado na sua casa, que alguém vai bater na sua porta e falar assim, aqui ó, tem uma pessoa ali precisando. Não. Você tem que se esforçar de ir atrás daquela pessoa que está precisando, né? Você não precisa de falar com ela que ela está precisando. No nosso projeto da CAGE, né, eu escuto muito assim. Tem algumas famílias, a maioria são mães solteiras. E aí, já tem um filho e aí engravida de novo. Aí eu escuto muito assim, nossa senhora, mas você tá ajudando essa família, olha lá. Fazer menino sabe, né? Fazer menino pode. Ô, gente, o que eu tenho com a vida da pessoa? Eu sei que ela é necessitada de ajuda, mas eu posso orientar, né? Posso fazer qualquer coisa assim. Mas o que acontece? A pessoa, Deus permitiu que esse espírito viesse? Se foi de maneira irresponsável, se não foi, os débitos e os créditos são do indivíduo. Não é problema meu se a pessoa tá tendo 10 filhos. O que cabe a mim é ajudar ela na dificuldade dela, né? Mas também a gente tem que também cobrar um pouco do esforço da pessoa, né? Cobrar que ela, de repente, se eu levava a cesta em casa, de repente, fazer com que ela busque, né? Ela precisa de ver que também ela precisa de se esforçar, né? Tem umas que falam assim, eu não tô conseguindo emprego, eu vejo lá uma coisa de emprego, já mando pra pessoa, sabe? Então a pessoa tem que buscar também. Eu olho muito essa situação de comodismo. Eu não quero que as famílias que eu ajudo sejam acomodadas, né? Então eu tento sempre ajudar nessa parte também. Então é isso, a gente tem que se esforçar para fazer o bem sem julgar o outro, tá? Deixa eu ver. André, vamos melhorar, evoluir, mudando as rotinas. O querer já é meio caminho andado. Bênçãos para todos. Isso mesmo. A gente precisa de ter boa vontade, né? A boa vontade nos impulsiona para fazer o bem, para querer mudar, né? Mudar os nossos hábitos. Você já se ajuda, por exemplo, se você consegue identificar em você 5 coisas que você precisa mudar, conseguir mudar uma nessa encarnação, você já tá dando um passo muito grande, né? Então é querer buscar. Botou Reginha, aceita eu no Instagram, não sei se é no meu, porque o meu é aberto, ou se você tá falando pra outra pessoa. Às vezes perdendo muitas oportunidades em fazer o bem. Várias vezes perdemos, né? Ah, tá, você tava falando com a Telzinha. Botou, sempre faço bem, me sinto muito feliz. É a melhor coisa, né? Fazer o bem pro outro sem desinteresse, sem estar esperando nada em troca. Porque, gente, também tem uma situação seguinte. Às vezes a gente faz o bem pra pessoa e escuta das outras pessoas assim: nossa, você ajuda fulano, mas fulano não te agradece. Fulano é tão ingrato com você. Ou você ajuda tantas pessoas e olha como que tá a sua vida. Estaria pior se você não estivesse fazendo bem, tá? Acredite. E não faça as coisas pensando em receber nada em troca. Ninguém tá no mesmo patamar evolutivo. Então cada um dá aquilo que tem de melhor. Temos que colocar isso na nossa cabeça, né? Então, se você tá fazendo bem e a pessoa não tá retribuindo, não é um problema seu, né? Divaldo fala muito bem quando ele fala assim,
Você pode ter vários inimigos. Isso não é o problema. O problema é você ser inimigo de alguém. Entendeu a diferença? E outra coisa, qual a família que você quer ter na próxima encarnação? Não tenha inimigos nessa, porque provavelmente serão a sua próxima família, porque você precisa de resgatar seu débito, quer coisa melhor do que estar no meio familiar? Então, não quer conviver com seus inimigos? Não tenha-os, né? Isso que a gente tem que pensar. Desculpa. E vamos nos preparar para a grande data limite, julho de 2019. Grandes mudanças já estão por vir. Para o bem, é claro, aguardem, né? Vamos esperar. Vamos procurar. Gente, não, e fazer agora, porque a gente não sabe a nossa situação amanhã, né? O que nos espera. Esteja sempre pensando em fazer o bem. Sempre, né? Aí vem aqui, ó. Só pra gente fechar, porque faltam só 7 minutos. A justiça de Deus é infinita e leva em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha consequências fatais, assim como não há uma única boa ação, um só bom impulso da alma, ainda que pequeno, que fique perdido. Isso também vale para os mais perversos, visto que tais ações representam sempre um indício de progresso. Ou seja, gente, não vamos julgar as pessoas, sabe? As pessoas fazem um mal para a humanidade. A pessoa foi lá e tirou a vida do outro. Olha o que veio falando aqui. Que Deus é justo para todos. A justiça de Deus é para todos. Então, quem que tem que julgar e fazer a justiça? Deus, não somos nós, né? Então, você vê uma situação na televisão negativa, em vez de você jogar mais coisa negativa para aquela pessoa, faça preces para que ela possa melhorar. Não que ela possa, ela já está aberta para receber influência negativa. Você vai lá e coloca mais. Isso não é caridade para com o próximo. Não é caridade, né? Então eu aprendi muito a me policiar vendo uma notícia negativa, vendo que uma pessoa fez um mal para outra. Pelo contrário, fazer preces para que principalmente para quem fez o mal, para que essa pessoa tenha o despertar e consiga melhorar. Igual ele fala aqui, não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha consequências fatais. Ou seja, vai ter que passar pela lei de justiça de Deus. Não tem jeito. Mas, igual ele falou assim como não há uma única boa ação, um só bom impulso na alma, ainda que pequeno, que fique perdido. Ou seja, qualquer boa ação é registrada por Deus. Nem que seja uma pequena boa ação. Isso é a lei do progresso, né? E ele fala, vale também para os mais perversos, visto que tais ações representam sempre um indício de progresso, né? Quando a pessoa tá lá na zona umbralina, né? Tá lá ainda, um único demonstrar de bom sentimento daquela pessoa já vale muito para as pessoas o ajudar, né? Para que ele receba ajuda, porque partiu do íntimo dele aquela centelhazinha que ele tem de Deus, que todos nós temos, deu uma acendidinha ali que ele quis mudar e ser diferente. Então vamos deixar o julgamento para Deus, não pra gente, tá? Coloque essa prática, esse hábito na vida de vocês, principalmente quando vocês escutam uma notícia na televisão, alguém contou alguma coisa para vocês, façam preces em favor dessas pessoas e não julgamento, que o julgamento é de Deus, porque nós também erramos, nós também pecamos em pequenas coisas na nossa vida, né? Que às vezes passam despercebido aos olhos dos encarnados, mas dos desencarnados não, né? Que a gente também vai querer ter a misericórdia de Deus por nós, né? E aí então a gente tem que aprender a conviver, né? Sem julgar. E aí é aquele negócio, um único ato o amor cobre multidão de pecados e cabe a Deus julgar cada um, né?
nos avise das suas lives. Adorei, quero assistir todas. É toda quinta-feira, às 21 horas. Eu sempre coloco no dia, no story. Eu não coloco, às vezes eu não posto. Mas eu coloco lá nos stories, lá que tem live hoje, quinta-feira, às 21 horas. Eu até coloquei que às 20 horas tem nos Servos de Luz, 21 tinha aqui e 22 horas lá no Cantinho Espírita com a Ana, que começa daqui a 2 minutinhos. Então, gente, é isso. Olha só, eu quero agradecer muito, porque daqui a pouco o Insta já me expulsa aqui da live. Eu quero agradecer muito a presença e a compreensão de todos vocês, encarnados e desencarnados, né? Da espiritualidade amiga que nos favorece o entendimento, né? Que permite que a gente tenha encontros necessários, porque a gente às vezes está naquele dia que precisa de escutar alguma coisa específica. E aí o sininho toca, né? Aquela intuição do seu mentor, olha, vai assistir uma live, vai fazer alguma coisa, né? E aí você capta a mensagem, vem aqui, e aí você tá escutando uma coisa aqui que o estudo tá trazendo, que é para você levar para sua vida, né? Então eu agradeço muito, 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 muito a companhia sempre de vocês. A live vai ficar salva no Instagram. Vai lá pro canal Coração Espírita no YouTube, que eu sempre deixo lá salva, tá? Pra vocês assistirem, porque aqui só fica 24 horas. E muito obrigado. Meu Instagram? O meu é esse, Coração Espírita, tá? Que tem o mesmo nome no canal do YouTube. Só procurar lá, canal Coração Espírita, ok? Eu quero muito agradecer as perguntas que de repente eu não respondi, tá? Manda pro direct, eu tô sempre disponível no direct para qualquer desabafo, sugestão de temas pros posts, tá? Eu gosto muito, a maioria dos posts que eu faço vem de dúvidas e sugestões e conversas que eu tenho no direct, tá? O que eu não sei, eu busco estudar. Isso aqui é muito bom pra mim, porque me força a estar sempre buscando conhecimento, né? E conhecimento também sem prática não adianta, gente. Não adianta a gente ficar aqui 24 horas falando da doutrina espírita, falando dos ensinamentos do Cristo, se a gente não colocar em prática na nossa vida, né? A gente viu aqui. Não adianta passar despercebido que vamos ser cobrados do lado de lá, né? Não vamos mostrar isso, as nossas imperfeições, vamos melhorar. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela companhia, pela oportunidade dessa tarefa, que eu considero uma tarefa, tá? Pra minha vida. E quem quiser continuar a estudar mais um pouquinho na noite de hoje, entra lá no Cantinho Espírita, tá? E vai lá seguir a Ana lá pra poder estudar um pouquinho. Eu acho que hoje ela estuda o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, tá? Terça ela estuda o Evangelho e quinta o Livro dos Espíritos, eu acho que é isso. E quem não assistiu a Rê no Servos de Luz, que foi mais cedo, às 20 horas, tá? Deve estar gravado, assiste, que é outra live, assim, nunca uma pessoa transmite tanta paz numa live, tá? Vai, segue ela lá também, que eu super recomendo, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Pensamento positivo sempre, sempre. Veio alguma coisa na cabeça, muda a vibração, tá? Faça uma prece, vai escutar uma música boa, ler um livro, fazer uma caridade, qualquer coisa que passa, tá bom? Tudo passa, tá? Um beijo, fiquem com Deus, qualquer coisa pode chamar no direct, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Tchau.